Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este podcast Personagens da História do nível de Português 3 do programa Multilíngua da Universidade de Antioquia. Eu sou a professora Adriana Garçom e nesta oportunidade vou estar com vocês para falar do José Saramago. Sim, como vocês saberão, ele é o Prêmio Nobel de Literatura. Ele ganhou esse prêmio no ano 1998. Então vamos falar um pouco sobre a vida dele, vamos falar também do livro com o qual ele ganhou o Nobel e também alguns dados curiosos sobre este personagem que apaixonou a mais de uma pessoa pelo português e pela literatura portuguesa. Sejam muito bem-vindos e bora lá, vamos começar. E nesta primeira sessão, vamos falar sobre a vida desse autor. O José Saramago nasceu em 1922 na aldeia de Azinhanga. Ele passava as noites na Biblioteca Pública Palácio Gouveia, em Lisboa. Foram fundamentais as suas noites lá para que ele conseguisse ter a formação de escritor. Ele, no livro Ensaio sobre a Cegueira, que publicou a Fundação José Saramago com Porto Editora, ele tem uma frase que diz: "E foi aí, sem ajuda nem conselho, apenas guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender, que o meu gosto pela literatura se desenvolveu e foi magia." Nossa, que palavras lindas estão entre aspas nesse livro. Esse livro foi aquele com que o José Saramago ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Em 1947, publicou o seu primeiro livro que intitulou A Viúva, mas que por razões editoriais vira a sair com o título de Terra do Pecado. 6 anos depois, em 1953, terminaria o romance Claraboia, publicado apenas depois da sua morte. No final dos anos 50, tornou-se responsável pela produção na editorial Estúdios Cor, função que conjugaria com a de tradutor. A partir de 1955, ele foi crítico literário. Ele regressou à escrita em 1966, depois dessa etapa de tradutor. E aí ele escreveu Os Poemas Possíveis. Em 1971, assumiu funções de editorialista no Diário de Lisboa. E em abril de 1975, é nomeado diretor adjunto do Diário de Notícias. Nossa, que maravilhosa história da vida deste personagem, o José Saramago. Desta maneira, continuamos nosso podcast Personagens da História. Hoje, homenageando ao Nobel, o único Nobel de Literatura da língua portuguesa, o José Saramago. Fiquem conosco, continuamos com mais informação, porque chegou o melhor momento deste espaço que vocês estão se permitindo ouvir. E é hoje ouvir a última parte de como o Nobel termina o seu livro Ensaio sobre a Cegueira. Fiquem ligados, seguimos com nosso podcast. E para ir encerrando nosso podcast do dia, a gente vai se permitir ler o último parágrafo que escreve o José Saramago no seu livro Nobel, Ensaio sobre a Cegueira. E diz o seguinte: "De festa foi o banquete da manhã. O que estava sobre a mesa, além de se pôr pouco, repugnaria a qualquer apetite normal. A força do sentimento, como em momentos de exaltação, sucede sempre. Tinha ocupado o lugar da fome, mas a alegria servia-lhes de manjar. Ninguém se queixou, mesmo os que ainda estavam cegos riam como se os olhos que já viam fossem os seus. Quando acabaram, a rapariga dos óculos escuros teve uma ideia.
E se eu fosse pôr na porta da minha casa um papel a dizer que estou aqui? Se os meus pais aparecessem, poderão vir procurar-me. Leva-me contigo. Quero saber o que está a acontecer lá fora, disse o velho da venda preta. E nós também saímos, disse a mulher, o que tinha sido o primeiro cego. Pode ser que o escritor já veja que esteja a pensar em voltar para a casa dele. De caminho, tratarei de descobrir algo que se coma. Eu farei o mesmo, diz a rapariga dos óculos escuros. Minutos depois, já sozinhos, o médico foi sentar-se ao lado da mulher. O rapazinho estrábico dormitava num canto do sofá, bocão das lágrimas, deitado com um fozinho sobre as patas dianteiras. Abria e fechava os olhos de vez em quando para mostrar que continuava vigilante. Pela janela aberta, apesar da altura a que estava o andar, entrava o rumor das vozes alteradas. As ruas deviam estar cheias de gente. A multidão a gritar uma só palavra. Vejo, diziam-na, os que já tinham recuperado a vista. Diziam-na, os que de repente se recuperaram. Vejo, em verdade começa a aparecer uma história do outro mundo. Aquela em que eu disse, estou cego. O rapazinho estrábico murmurava. Devia de estar metido num sonho. Talvez estivesse a ver a mãe, a perguntar-lhe, vês-me? Já me vês? A mulher do médico perguntou. E o médico disse, este provavelmente estará curado quando acordar. Com nós outros não será diferente. O mais certo é que estejam agora mesmo a recuperar a vista, que vai apanhar um susto. Coitado. E o nosso homem da venda preta? Por quê? Por causa da catarata. Depois de todo o tempo que passou desde que o examinei, deve estar com uma nuvem opaca. Vai ficar cego. Não. Logo que a vida estiver normalizada, que tudo comece a funcionar, o Peru será uma questão de semana. Por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que vêm, cegos que vendo, não vêm. A mulher do médico levantou-se e foi à janela. Olhou para baixo, para a rua coberta do lixo, para as pessoas que gritavam e cantavam. Depois levantou a cabeça para o céu e viu tudo branco. Chegou a minha vez, pensou. O medo, súbito, fê-la baixar os olhos. A cidade ainda ali estava. Nossa, magia, gente, magia é o que a gente sente ao ler essas letras, essas palavras do livro Ensaio sobre a Cegueira do nosso Nobel. Aí é que a gente entende porque ele ganhou, né? Muito legal. Tomara que vocês já tenham também lido este maravilhoso livro. E obrigada por estarem aqui ouvindo este podcast que se propõe também que vocês, estudantes do Português 3, continuem aprimorando seus conhecimentos sobre o José Saramago. E desta maneira estamos chegando ao nosso final do podcast Personagens da História. Hoje a gente fez um pequeno resumo sobre a vida do Nobel de Literatura José Saramago, quem no ano 1998 ganhou com o ensaio sobre a cegueira. E na verdade é que este ensaio ele fala um pouco sobre aquela pandemia que ele criou no seu livro. Nossa, olhando isso nos tempos modernos, a gente pode fazer uma comparação com a Covid-19, que a gente viveu faz alguns anos, né? Por quê? Porque ele lá no seu livro tenta fazer uma representação do que seria uma epidemia. Mas esta epidemia não é pela Covid, não.
no seu livro é porque as pessoas ficavam cegas. Maravilhoso! Então, dessa maneira, vamos terminando nosso podcast do dia de hoje. Obrigada pela companhia. Mas antes de a gente se despedir, vamos com a última parte. Fiquem ligados. Escuto vocês em breve. Muito bem, e vamos fechando nosso episódio do dia, hoje com uma grata companhia, a magia da história do nosso novo José Saramago. Então, eu quero dizer adeus com muita gratidão para todos vocês por ouvirem este podcast, por me acompanhar, por continuar ligados neste processo de aprendizado do português. Vocês estão de parabéns. Vamos então continuar criando estas histórias lindas para continuar divulgando a cultura do português na Universidade de Antioquia, no programa Multilíngua e também na vida de todos nós. Obrigada, a gente se fala. Um abração, Deus abençoe. Tchau!